Bom dia a todos. Quero agradecer terem aceito o nosso convite para participar na terceira Talk da Talented, hoje dedicada à construção civil. E, portanto, passo às apresentações dos moderadores e do nosso estimado painel. Começo por mim, António Lopes, responsável da área da construção civil na Talented. Portanto, há mais de 20 anos? Há mais de 20 anos, exatamente. À minha esquerda tenho o César Santos, portanto, responsável pelo mais de 20 anos. pela Uelo, pelo grupo Uelo. No nosso painel temos ao nosso centro o engenheiro Nuno Fernandes, diretor de projeto, diretor de zona de projeto da construtora HCI. À sua esquerda temos a doutora Francelina Costa, diretora de recursos humanos do grupo FCM, e na outra ponta temos o engenheiro Paulo Osório, diretor de produção da construtora Udra. Posto isto, o tema da terceira talk da Talented tem a ver com que futuro a mão de obra no setor da construção civil em Portugal, e aproveito logo de seguida para fazer já a primeira pergunta, que tem a ver com a evolução do déficit da mão de obra em Portugal. Portanto, nos últimos 20 anos. Exatamente. No fundo, como tem evoluído. Nas últimas 2 décadas em Portugal. E juntando esta pergunta, também aproveito para colocar quais as categorias que nós sentimos mais difíceis de encontrar na mão de obra atualmente. Portanto, começaria pela doutora Francelina, relativamente a esta 2 em 1, esta pergunta 2 em 1. Obrigada, António. Antes de mais, agradecer o convite que foi dirigido da Talented, poder estar aqui hoje presente também e participar com os 2 colegas nesta talk. E, portanto, o que é que eu acho deste trabalho na construção também há cerca de 20 anos. E, efetivamente, a construção tem aqui um problema que não é só conjuntural, não é? É também estrutural, que é a construção não é um setor de atividade muito atrativo para se trabalhar e, portanto, já por si é um setor que tem alguma dificuldade em atrair pessoas para trabalhar, não é? Associando também a este facto, nós assistimos há cerca de 10, 15 anos atrás uma grande crise, que foi transversal, mas com uma grande incidência aqui no setor da construção, e que, de facto, as pessoas procuram, o fenómeno da imigração ficou aqui bastante acentuado, não é? As pessoas procuraram melhor vida ou empregos, efetivamente, fora de Portugal, que, efetivamente, ao início tiveram que transpor a barreira emocional e barreiras linguísticas e todas as dificuldades que a internacionalização ou que o expatriamento também aqui obriga, mas efetivamente, e alguns deles até tiveram a oportunidade de mais tarde ir buscar as famílias e que de facto rapidamente perceberam que os salários praticados fora de Portugal eram muito mais atrativos e que lhes poderia proporcionar uma qualidade de vida que não conseguiriam ter cá em Portugal, não é? Portanto, foi uma situação que foi sendo mantida pelas próprias pessoas. Portugal teve durante todo este tempo também com uma redução bastante acentuada em termos da construção e que, de facto, agora fazer estas pessoas regressar é muito mais complicado, não é? Consequentemente, também, o que é que eu acho? Houve aqui um desinvestimento também naquilo que são a formação técnico-profissional, não é? Nós tínhamos e temos um grande centro de formação profissional aqui na zona de Lisboa, que é o CENFIC, e que, de facto, hoje vamos lá e é um dó, dá dó olhar para aquelas instalações muito boas, têm salas bastante equipadas com aquilo que é necessário para a formação prática, e estamos a falar de profissionais com funções mais ligadas à área da produção, não é? E que, de facto, aquilo está vazio, não é? Está vazio porquê? Porque, de facto, há aqui também um problema que se tem vindo a agravar ao longo dos anos, que é a nossa taxa de natalidade.
E, portanto, isto aqui é de uma forma global, transversal, não é? E, mais uma vez, tendo aqui o setor da construção algumas características menos atrativas para os jovens, não é? Logo por aí somos logo sempre os primeiros a perder candidatos nesse sentido, não é? Se olharmos para aquilo que nos diz também as estatísticas, os próprios jovens, naturalmente, nós temos uma taxa ao nível da formação académica muito superior àquilo que tínhamos há 20 anos atrás, não é? Estamos com cerca de 24,5% aproximadamente contra 6,5% que nós tínhamos à época, quer dizer, é uma evolução muito boa por um lado, não é? Para aquilo que é a qualificação global da massa de trabalho, mas depois as profissões mais rudimentares ou operacionais que fazem imensa falta também na produção acabam por ficar vazias, não é? Ou por preencher e, portanto, seriam profissões que ao longo do tempo iriam ter aqui o seu percurso natural e que iriam dar para repor aquilo que são na altura as pessoas que nasceram na década de 50, 60, não é? Portanto, eu acho que é um bocadinho por aqui, não é? Nós assistimos cada vez mais aos nossos jovens das novas gerações, geração Z e as novas gerações que por aí vêm também, que ainda não estão muito aprofundadas em termos daquilo que são, cada vez mais aquilo que as pessoas defendem e querem. São pessoas que estão tecnologicamente ligadas, não é? E há bocadinho ouvi um colega, ou que estavam aqui a comentar a questão da tecnologia na construção. De facto, é um bocadinho todos estes fatores têm vindo aqui a contribuir cada vez mais para o decréscimo da mão de obra no setor da construção, creio eu. E em termos das categorias, como na segunda parte da minha pergunta, que categorias acha que temos mais dificuldade no mundo da construção civil? Para mim, em Portugal, mais uma vez, está muito difícil em termos globais. Particularmente na construção civil, a maior dificuldade que eu encontro é transversal. Começamos, mais uma vez, pelas profissões mais especializadas ao nível da produção, e falamos até dos pedreiros, dos carpinteiros, ladrilhadores, aquelas profissões muito específicas, não é? Os chefes de equipa, as FIs intermédias, e até mesmo os nossos quadros de engenharia. Quer dizer, lá está, mais uma vez, os próprios cursos superiores ao nível da engenharia civil deixaram de ser frequentados há 10 anos atrás, e, portanto, não temos hoje no mercado tanta disponibilidade como tínhamos, se calhar, há 20 anos atrás, não é? Rapidamente nós colocaríamos um anúncio e rapidamente choviam engenheiros. Hoje não chove nada de lado nenhum. Nota-se que houve um abrandamento do setor da formação, das escolas profissionais e não só, até mesmo de faculdades, terem abrandado na formação destas pessoas. Sim. E, portanto, nós agora, mais tarde, estamos a verificar que isso está a acontecer. Sim. Jean Nuno, da sua parte, o que é que tem a dizer? Antes de mais, obrigado à Talenta pelo convite, nomeadamente ao António, já nos conhecemos há uns anos. Este tema de conversa acaba por ser algo que já temos debatido um pouco. A doutora Francelina já falou muito daquilo que é a realidade atual do setor. Eu diria que o setor da construção continua a ser um setor mal visto pela sociedade portuguesa em geral. E enquanto nós não mudarmos esta mentalidade de que as pessoas que trabalham na construção têm profissões e são profissões tão dignas como outras quaisquer, nós não vamos conseguir evoluir à velocidade que pretendemos. As pessoas normalmente são conotadas como trabalhando nas obras. As pessoas não dizem que a profissão é eletricista, é pedreiro, é serralheiro, é carpinteiro. E, portanto, é difícil atrair jovens, ou mesmo que não sejam jovens, para esta indústria, quando na realidade a conotação social que tem é francamente baixa. Se a isto somarmos o facto de eu estou nisto há 25 anos e eu diria que até antes desses 25 anos aquilo que nós verificávamos muito na construção era o jovem que aparecia com o tio ou com o avô ou com o pai, e havia uma continuidade e uma partilha de conhecimento que era dada em função de uma falta de oportunidade, não é? Porque o jovem, por uma razão qualquer, não queria continuar a estudar e a possibilidade era o mundo da construção. Isto mudou radicalmente nos últimos anos,
porque a quantidade de serviços e de oportunidades que surgem para estes jovens é completamente diferente. E, portanto, o facto de nós termos deixado de investir na formação profissional levou-nos até hoje. Ficámos um bocadinho reféns da crise, achámos que a crise possivelmente era uma coisa que ia durar uma vida eterna e não fomos suficientemente ambiciosos nessa altura de incentivar as pessoas a participar numa indústria que na realidade é um dos grandes motores de Portugal. Não é? Nós não temos uma indústria que acrescente valor em muitas outras áreas, como outros países, nomeadamente da Europa, e portanto somos muito reféns daquilo que conseguimos fazer no setor da construção. Hoje em dia, felizmente, essa crise passou, o volume de trabalho hoje em dia é muito grande e claramente que não estamos preparados para isso e portanto, se esses investimentos todos que se falam, resultantes do PRR, forem uma realidade, nós não estamos minimamente preparados para isso. E, vamos lá ver, eu estou a falar aquilo que conheço relativamente à Grande Lisboa, não é? Porque se já é difícil para nós, na Grande Lisboa, termos recursos suficientes para as obras que estamos a realizar, no país, no restante do país, essa dificuldade ainda é maior. Nós temos algumas obras fora de Lisboa e em que a necessidade de recrutamento e a dificuldade ainda é maior. Portanto, enquanto não fizermos essa reflexão, não vamos conseguir melhorar o nível de qualificação e não vamos conseguir atrair pessoas para esta indústria. Quando o António refere quais são as categorias mais difíceis de encontrar, aqui há uns anos nós falávamos muito em ter pessoal qualificado. Hoje em dia já só precisamos de pessoas, porque já nem em quantidade elas existem em número suficiente. O pessoal qualificado, por isto tudo que acabei de dizer, é cada vez mais difícil de encontrar, nomeadamente nas categorias profissionais mais especializadas, a serralharia, a carpintaria, a parte do ladrilho. Eu diria que ao nível dos indiferenciados, eles ainda vão aparecendo. Só que não têm conhecimento e, portanto, o tempo de maturidade das obras é relativamente pequeno, não é? Portanto, o prazo médio de uma construção varia de projeto para projeto, mas pode demorar 6 meses, 1 ano ou 1 ano e meio e, portanto, não há tempo suficiente de dar ensinamento às pessoas para que elas depois possam, efetivamente, ainda no decurso dessa obra, poderem ter outro tipo de rendimento. Portanto, é um tema que nos afeta a todos diariamente e que, para já, não encontramos respostas para estes problemas todos que temos. Fica o testemunho, e Paulo. Bom dia a todos e bom dia António, agradeço o convite. Bom, eu penso que os dois colegas já disseram mais ou menos o que eu poderia dizer, corroboro tudo aquilo que disseram. Basicamente, nota-se, eu estou no mercado, terminei o curso em 97, entrei na empresa onde trabalho, no Grupo São José, e entretanto exerço as funções de diretor de produção há cerca de 5 anos, na Construtora Udra, que basicamente cinge-me ao mercado de Lisboa. Anteriormente tive uma experiência também pelo grupo no Porto, na delegação do Porto, estive à frente da delegação do Porto, ou seja, por isso conheço um bocadinho o mercado, digamos assim, de Évora até Bragança, que foi onde fiz obras. De uma forma geral, se aqui há 20 anos nós conseguimos ter muitos recursos disponíveis, fossem qualificados ou não, qualificados a nível de engenheiros, tínhamos imensos, ou seja, nós preferencialmente sempre fomos um grupo que apostávamos e apostamos ainda, como é óbvio, na formação, ou seja, os nossos melhores engenheiros, os nossos melhores quadros, e ao fim e ao cabo são os que nós hoje em dia ainda temos na empresa, são os que foram formados na empresa, foram os que foram diretamente das faculdades para a empresa. O que é facto é que hoje em dia, até ao nível dos quadros de engenharia, ou seja, quadros superiores, também já não estamos a conseguir. Não existe número suficiente. E a própria qualidade em si, digamos assim, estamos a falar em quantidade e em qualidade. E a própria qualidade em si também não nos conseguimos chegar. Não sei, provavelmente foram para outros mercados um bocadinho mais evoluídos. Pensamos nós, é um bocadinho isso. Relativamente à mão de obra, aconteceu um bocadinho o que a doutora disse na altura da crise, e eu percebi-me isso muitíssimo na região norte.
nós tínhamos muita mão de obra disponível na região norte. Grosso modo, não tenho isso em números, mas diria que se calhar 60% ou 70% da boa mão de obra que nós tínhamos, que nós dispunhamos, era da região norte. E a primeira coisa que eu me dei conta, quando fui de Lisboa para o Porto, é que eu levei algum tempo para conhecer o mercado, a Zona Norte, que não conhecia, e a primeira sensação que eu fiquei é que todas essas empresas, na altura da crise, foram para fora, nomeadamente para a França, Alemanha, etc. Foram ganhar, como é óbvio, aqui não havia trabalho, os preços, quer dizer, eram baixíssimos, a maior parte das vezes não pagavam os custos de produção, as locações, etc. E então o que fizeram? Foram para fora. E a maior parte deles o que me dizia era que ganhavam 2, 3 vezes mais, estavam deslocados, se viessem do Porto para Lisboa também estavam deslocados, e com o avião também, os transportes também muito, muito baratos, e que rapidamente vinham para Lisboa. Com alguma vantagem lá, quer dizer, obviamente tudo há desvantagens e desvantagens, mas assim, tinha uma grande vantagem em que lá o português era muito reconhecido, ou seja, eram respeitáveis, para além de ganharem muito mais que em Portugal, eram reconhecidos. E cá em Portugal era um bocadinho o que se comentou aqui atrás, que é o estigma de onde é que trabalhas nas obras, ou seja, que há uma pessoa que trabalha nas obras, socialmente não é, digamos, devidamente reconhecido, enquanto nesses países a nossa mão de obra muito boa era. Agora, quer dizer, isto depois é um bocadinho o ciclo natural da vida, quer dizer, nós próprios evoluímos, as pessoas tendencialmente preferem outros mercados mais limpos, mais organizados, que é não ir trabalhar para as obras, por isso, quer dizer, baixou imenso e acho que vai continuar, digamos, a baixar nos próximos anos, sem qualquer tipo de dúvida. A mão de obra que não seja qualificada. Ao nível da engenharia, sinceramente, acabo por não perceber muito bem porque é que não se repõe o estoque. Eu acho que é uma questão de tempo. O estoque de engenheiros vai-se rapidamente repor, porque muitos deles desviaram-se na crise. Tivemos uma crise, não é? Ou seja, os salários de alguma forma baixaram e, claro, as pessoas procuraram... Quando estamos a falar dessa crise, estamos a falar de 2012, não é? Sim, a última crise, sim, a última crise. É que às vezes ficamos sempre com a sensação que Portugal está sempre em crise, não, mas estamos a falar dessa 2000, quando houve a quebra acentuada na construção civil. Muito violenta, sim. No fundo foi a crise da Troika. Começou na construção civil, 2009, Exato. 2010, não é? Começámos aí com os primeiros passos. Um bocadinho antes, 2010. E quando é que esta situação da escassez de mão de obra se assentou? Vocês sentem que houve aqui um clique, que a coisa se acentuou mais do que era, digamos que há 20 anos, cá já havia algum déficit de mão de obra, mas houve ali uma vaga de imigração bastante grande para Portugal, tanto dos PALOP como também dos países de leste, depois da Expo, que ajudou um bocadinho a atenuar a coisa. Mas quando é que vocês sentem que houve aqui mesmo um agudizar desta situação maior? No caso, engenheiro? Repare, o que eu tenho sentido nos últimos anos, diria que se calhar os últimos 4, 5, 6 anos, okay. De facto é aí que se nota bastante. Ou seja, quando Portugal começou a sair um pouco da crise, 2016, 2017, percebeu-se que essas pessoas já não estavam cá. Repare, e até por outra, não é? Quer dizer, vamos lá ver, os recursos humanos é em função da produção que necessitamos, não é? Ou seja, eu acho que foi tudo em contraciclo. Quer dizer, por um lado, o volume de construção aumentou, exponencialmente, sim. E por outro lado a mão de obra diminuiu, ou seja, então há aqui duas retas que são inversamente proporcionais, ou seja, agudizou ainda mais, não é? Mas essencialmente assim nos últimos 4, 5 anos e cada 16, vez, 17, 17 por aí, nota-se perfeitamente, não tenho isso em números, como é óbvio. Mas sim, foi a tal altura em que se calhar... Mas sente-se claramente... Em que se calhar o engenheiro precisava de uma categoria técnica e se calhar antes em 2, 3 dias ou um dia ou dois resolvia o problema e agora... Completamente. Agora não, quer dizer, hoje nós em dia se tivermos um problema na obra e se precisarmos de acelerar, se precisarmos de acelerar, temos muita dificuldade em acelerar uma atividade. Okay. Porque ninguém, repare, porque é a lei da oferta e da procura, ninguém está disponível neste momento. Por um lado é bom, que eu costumo dizer, para que muitas vezes em tom de brincadeira, que eu não tenho ninguém sentado num banco à espera, vou chamar, não é? Se calhar já houve tempos, e eu recordo muitas vezes, já há muitos anos, talvez há 15 ou 20 anos, que nós passávamos em determinados pontos, o António sabe melhor que eu, e ia lá de manhã e, se fosse preciso, de uma manhã para a tarde, trazia não sei quantos trabalhadores, não é? Não sabia se sabiam trabalhar ou não, mas tinha lá muitos.
no meio de 10, se calhar aproveitava meia dúzia deles. Hoje em dia, imagino que não seja assim. Quer dizer, hoje em dia não é assim, por isso... Por isso é que depois, mais tarde, tivemos que abrir escritório para tentar atraí-los ao escritório, para não andarmos nós à procura deles no terreno. Em relação à questão que o César colocou, eu complementava só com o seguinte: uma situação que nós notámos muito a seguir à crise é que nós encontrávamos empresas que tinham um elevado número de recursos humanos. Empresas que traziam a trabalhar com eles 100, 200, 300 pessoas. E essas mesmas empresas tiveram dois caminhos. Umas faliram, outras restabeleceram-se, criaram novas empresas, mas com um número muito mais reduzido. Portanto, na realidade, o empresário da construção nessa altura, aquele que muitas vezes alimentava as nossas obras, em função do pânico que viveu naqueles anos, quis manter a atividade, mas com um número mais controlado de trabalhadores. O que faz com que nós hoje, para fazermos os mesmos trabalhos, temos muito mais empresas que temos que coordenar e acompanhar diariamente, fruto exatamente dessa situação. Nós facilmente tínhamos obras onde tínhamos 100, 200 pessoas a trabalhar num estaleiro e que encontrávamos empresas que tinham individualmente 30, 40 trabalhadores. Hoje isso não acontece. É difícil encontrar uma empresa isolada que tenha essa capacidade. E, portanto, isso é um bocadinho fruto exatamente daquilo que se viveu a seguir à crise. Não é? Portanto, houve a retoma do trabalho e não havia... É um bocadinho aquilo que ouvíamos aqui. Portanto, duas realidades que se afastaram. Uma necessidade de recursos que não existia. Sim, começou a haver uma retoma, digamos, do setor da construção civil e a tendência da mão de obra disponível estava a reduzir. Isso depois origina outra questão, que são os custos, não é? Em relação à oferta e procura, não é? Pois. Que é provável que se calhar até pudessem estar de alguma forma desajustados em função, digamos, da própria atividade em si, não é? Que eu percebo, quer dizer, uma pessoa que trabalha num escritório como este, em que tenha, quer dizer, não está o sol, não está a chuva, não está o pó, quer dizer, eu percebo, comparativamente, como é óbvio, entre profissões, eu percebo que uma pessoa que trabalha numa atividade de estaleiro, digamos assim, que tenha que ganhar um bocadinho mais. Sim. Tornar a situação mais atrativa. E ter um incentivo extra, não é? Isso é outra questão que nós tínhamos, que até vou roubá-lo ao António, que era um bocadinho qual é a solução que vocês acham que podemos ter para tentar mitigar e eventualmente inverter este problema. Provavelmente nunca o vamos inverter na totalidade, mas pelo menos atenuar este problema. Qual eram as soluções que vocês acham que poderão ser tomadas, tanto numa perspectiva macro como numa perspectiva micro, para tentarmos solucionar, nós também como, digamos, agentes e atores deste... Vamos lá ver, eu acho que toda a gente fala um bocadinho das mesmas soluções, não é? Vamos lá ver, eu acho que a solução passa por quer dizer, mudar um bocadinho o conceito, digamos, da construção civil, ou seja, no fundo, tentar, em vez de continuarmos, já estamos há um bocadinho, em vez de continuarmos, digamos, com os trabalhos que envolvem muita mão de obra em estaleiro, não é? Porque é aí que temos a dificuldade, não é? Porque nós, se calhar, as unidades fabris conseguem ainda contratar, ainda que tenham também as dificuldades do mercado nacional, mas é mais fácil contratar, e eu tenho visitado fábricas, várias fábricas, muitas vezes até senhoras, é incrível que nós às vezes vamos visitar as fábricas e vemos muitas senhoras a trabalhar em fábrica, como é óbvio, nos trabalhos mais leves e mais até minuciosos e mais de detalhe. Mas é mais fácil, coisa que não existe, por exemplo, nas obras. Não, quer dizer, é raro, existe, mas muito raro, termos senhoras a trabalhar nas obras, a não ser na fase final das limpezas. Quer dizer, mas diria eu que é muito mais fácil contratar gente para uma indústria, em que já sabe ter o horário certinho, está sempre a trabalhar no mesmo local, etc., do que num estaleiro, que hoje é aqui, amanhã é ali, depois da manhã tem que ir para o outro lado, etc., nós sabemos. Ou seja, a alteração do modelo, se calhar também de construção, tendo coisas mais pré-fabricadas, sem dúvida. Agora, isto é assim, poderá exigir menos mão de obra e isso poderá atenuar o problema. Não há outra hipótese. Quer dizer, agora é assim, agora isto é uma questão também de cultura e mentalidade, isto não se muda, bem, amanhã vou mudar. Não é, quer dizer, passa por nós, quando queremos uma casa, quando idealizamos uma casa, alterar um bocadinho o conceito do que é uma casa, não é? Quer dizer, como existem outros países até mais ricos que nós, e o conceito é completamente diferente.
que permita, digamos, alterar um bocadinho também o conceito da fabricação das próprias casas, agora, que é tudo o contrário que se passa no nosso mercado, que é tudo, quer dizer, tudo trabalhos manuais, como eu costumo dizer, quer dizer, muito arivesaria. Embora já se vá observando com muito pouca dinâmica ainda, não é? Esta questão da tecnologia, da digitalização na construção, lá está, mais uma vez, é um setor que até este nível, em termos da digitalização, a tecnologia é muito lento, não é? É muito mais desacelerado do que noutros setores. A sua ideia é que isso é mais em Portugal ou nos outros países da Europa também é assim, ou Portugal nesse aspecto é um pouco mais resistente à mudança? Eu acho que já se fazem, se calhar, coisas diferentes e com um bocadinho mais avanço na Europa. Portugal tem vindo a acompanhar, mas de uma forma muito mais lenta, não é? Já há em Portugal empresas que têm tecnologia, usam tablets, por exemplo, para fazerem acompanhamento de execução de obra, não é? Já há empresas que usam drones para fazer a avaliação ou o acompanhamento da evolução da produção, que depois são descarregados em aplicativos tecnológicos, não é? Digitais, que rapidamente transformam aquilo em dados e mais fácil análise e rapidez e não carece de mão de obra ou tanta mão de obra associada, não é? Agora, há aqui outra componente que se calhar é a maior dificuldade ao nível da produção, que é efetivamente os processos construtivos, não é? Enquanto não se pensar um bocadinho mais em detalhe a forma como podem, sei lá, uma parede de alvenaria, já fazemos uma parede de alvenaria da mesma forma há décadas, não é? Quer dizer, há uma série de processos construtivos que podem e devem ser observados em termos de evolução com a introdução da tecnologia, e isto também traz aqui duas mitigações, podemos dizer assim, que é termos de correr a menos mão de obra, porque ela efetivamente também não há, não é? E outra acaba por começar a dar aqui um rótulo diferente à construção, não é? Acaba por trazer, se calhar, um bocadinho mais de especialidade, modernização ao setor e que, a seu tempo, atrairá mais pessoas naturalmente, não é? Eu pegando neste assunto que há bocadinho o Engenheiro Paulo falou da modernização, estou-me a lembrar da obra do Engenheiro Nuno, da Exeo na Expo, que parece ser uma obra já com uma construção mais evoluída, mais fabril, de chegar ao terreno e parece um puzzle. E, portanto, Engenheiro Nuno, conta-nos lá essa... É um paradigma que nós temos que compreender, que é a única forma de nós encararmos este futuro próximo. Porque também não vale a pena estar aqui a dizer que se nós hoje decidirmos voltar à formação profissional, nós vamos ter um retorno dessa gente daqui a 10, 15, 20 anos. Portanto, não é isso que nos vai resolver o problema no imediato e, portanto, aquilo que no imediato deve acontecer é que todas as entidades ligadas a este setor conhecer esta realidade. E, portanto, isto não é um problema só das empresas de construção, isto é um problema de todos e, portanto, eu hoje, enquanto projetista, eu não posso especificar um projeto, soluções que o mercado não as consegue concretizar. E isto hoje é uma realidade. Portanto, os projetos têm de ser feitos de acordo com aquilo que efetivamente existe no mercado e que o mercado é capaz de oferecer e fazer. E essa é a nossa primeira grande dificuldade. O promotor, o investidor tem que conhecer essa temática, o projetista tem que a conceber nos seus projetos, por forma a ir de encontro àquilo que o mercado oferece. Portanto, se o mercado na realidade tem dificuldade de mão de obra, tem dificuldade da construção tradicional, então nós temos que nos reinventar para soluções diferentes, que grande parte delas já estão estudadas, okay? E que nós, aos poucos, também as vamos conseguindo implementar. Aquilo que nós sentimos com o tecido empresarial português na área da indústria da construção é que nós fomos capazes de, nos últimos 10 anos, talvez, na última década, nos modernizar muito. Nós, as tais fábricas que falámos, nós visitamos as nossas fábricas com um nível de industrialização muito grande, um investimento muito grande ao nível de máquinas e de recursos para terem maior produtividade, mas depois não conseguimos ver essa realidade com as mesmas empresas nas obras, nos estaleiros. E porquê? Porque em processo industrial conseguem criar algum automatismo em determinado tipo de atividades, mas depois quando chegamos à obra, da forma que nós a conhecemos,
com o rodapé, com a alheta, com o teto, tudo isso torna difícil de industrializar. Portanto, essa mentalidade tem que mudar, porque eu diria que é a única forma de nós, no imediato, conseguirmos dar resposta às obras que estamos a executar. É um bocadinho aquilo que o António referiu agora na obra que estamos a fazer no Parque das Nações, que resulta, por um lado, também de alguma nossa insistência em criar algumas alternativas às soluções previstas em projeto, mas com essa receptividade por parte do cliente e do próprio projetista. Porque se não houver essa receptividade, nós não vamos encontrar solução para isto a curto prazo. Além dessa questão da alteração do modelo de construção, outras formas, outras soluções que poderíamos encontrar? Por exemplo, a imigração, que é sempre um tema que a gente volta... É isso que eu ia aqui focar. Agarrando aqui também um bocadinho nas palavras do Nuno, de uma forma imediata também podemos recorrer à imigração, não é? É claro que correndo o risco, efetivamente, da qualificação mais baixa, mas efetivamente, também já dissemos há pouco que em tempos mais prósperos, não é? Nós procuramos pessoas qualificadas, mas agora procuramos mais pessoas, não é? Porque acho que também tem que fazer parte daquilo que é o sangue também e a cultura das empresas, apostarem cada vez mais nas pessoas, na formação das pessoas, em planos de sucessão das pessoas, não é? Porque efetivamente a evolução tecnológica não nos vai aqui... Sim, não vai desaparecer a necessidade das pessoas todas. E embora a formação profissional, como diz aqui o Nuno, efetivamente não é uma resolução imediata e se calhar só teremos aqui frutos um bocadinho mais à frente, mas quer dizer, as pessoas são profissões que não são assim tão difíceis de aprender, é claro que depois a especificidade vai com a experiência, como tudo, não é? E portanto acho que aqui também há um grande trabalho que as empresas, e empresas como a Talanter também, aqui em termos de apoio às empresas também de construção, podem também fazer e desenvolver cada vez mais, não é? Que é apostar na qualificação das pessoas, em formação profissional, porque efetivamente também tem que ser o caminho, não é? Há pouco teve a ouvir a doutora a falar do Cenfic, quer dizer, se nós juntarmos a imigração que vem, se calhar com pouca qualificação e voltar a reativar, digamos assim, essas ferramentas como o Cenfic, se calhar podia ser uma boa conjugação para que, pelo menos a médio prazo, pudéssemos estar a abordar. Sim, acho que passa aqui também um bocadinho um bocadinho mais pela abertura de espírito das empresas de construção. Há pouco também estava ali a trocar umas palavras ali no coffee break, que é as empresas de construção têm que abrir um bocadinho as suas mentalidades e proporcionar carreiras a estas pessoas muito mais apelativas, muito mais sustentáveis, não é? Por forma que a pouco e pouco também consigamos aqui tirar este rótulo que temos tão feio do setor e claro, não podemos deixar de associar nem de falar deles, não podemos enterrar a cabeça na areia, que são os salários. Não é? Tem que se efetivamente tocar nesse tema, não é? Porque continuamos a não ser competitivos com a Europa e as pessoas, de facto, preferem outras coisas que não Portugal, não é? Os jovens cada vez mais, como disse há pouco, valorizam outras coisas, valorizam muito mais a diversidade, valorizam muito mais a qualidade de vida em termos da conciliação da vida profissional com a vida pessoal, não é? E, portanto, se na construção encontrarem ou continuarem a encontrar características como as atuais que temos, não vai ser solução. Deixa-me só complementar. Porque a construção não tem só estas profissões operacionais, é certo que vive da produção, não há dúvida nenhuma. Mas depois temos todas as áreas de back-office que, de facto, trabalham em torno do bom trabalho que se faz também para a produção. E, portanto, se nós não conseguimos também a este nível atrair pessoas, será cada vez mais difícil. Portanto, acho que é aqui um trabalho muito também das empresas, olharem um bocadinho para dentro e aquilo que podem proporcionar e desenvolver nas pessoas, porque estamos a falar de pessoas, não é? Mas depois há aí um fator bastante complicado que é relativamente à habitação destas pessoas. Nós os imigrantes estão a entrar em Portugal, nas cidades, e depois, em termos de habitação, é um quebra-cabeças para estas pessoas. E, portanto, até aqui temos essa dificuldade. Depois, grande parte dos projetos são nos centros urbanos e as pessoas
tem que ter a capacidade para chegar aos locais de trabalho. Isto depois impacta com os salários, né? Se a pessoa ganha pouco, depois também não tem disponibilidade financeira para poder alugar uma casa que custa 1.000 euros. Neste momento, as pessoas que está a conseguir trazer, porque também temos alguma internacionalização e na altura, aliás, nesta altura, e os mercados com que trabalhamos não estão, se calhar, em tão bom ritmo como Portugal agora está, e portanto o que fizemos foi, o que estamos a fazer é trazer pessoas que qualificámos lá, que demos formação lá e que de facto são pessoas que cá estão ao nível dos nossos, não temos, dos nossos em termos de portugueses, não é? Sim. Não temos qualquer dúvida nisso. E, efetivamente, o custo do alojamento está a ser suportado pela empresa, não é? Quer dizer, mas é como diz, são custos muito elevados. Que isso indiretamente depois vai ter que ser refletido no preço da obra. Tal e qual, porque é sempre a obra que paga. É sempre a obra que tem que produzir para pagar todo o pessoal que lá tem e aquilo que as pessoas têm consigo em termos de benefício daquilo que seja. Não é? Então, resumindo um bocadinho, ou seja, a alteração do modelo de construção e da forma como projetamos as casas e das soluções que encontramos, a questão da imigração, a questão dos salários, digamos, podem ser três vetores importantes e a da qualificação, se calhar, também associada à imigração, podem ser três. Identificam mais alguma que poderia... A tecnologia, não é? A tecnologia, a entrada da tecnologia. Sim, isso entra na outra questão que nós tínhamos aqui, que até que ponto, já falámos um bocadinho disso, a evolução tecnológica pode impactar e simplificar o processo de construção, e nesse aspecto o engenheiro Nuno já falou um bocadinho mais, um pouco sobre o assunto, não sei se queriam explorar um bocadinho mais esta ideia, engenheiro Paulo. Não, vamos lá ver. Como é que olha para a evolução tecnológica? Vamos lá ver, nós estamos a falar de um setor que ainda, nos tempos atuais, evoluiu bastante, como é óbvio, ao nível das ferramentas informáticas, etc., nas obras, ao nível de gestão, etc., mas ainda é muito primário, quer dizer, ainda é muito meio braçal. Quer dizer, vamos lá ver, o pedreiro, ou o servente, ou o carpinteiro, ou o que seja, ainda não pode fazer teletrabalho, não pode trabalhar através de casa no computador. Vamos lá ver, eu acho que o problema que nós hoje vivemos, quer dizer, sinceramente, na minha opinião, eu acho que eu, pelo menos no meu dia-a-dia, não sinto o problema de ter qualquer tipo de problema ou de entrave ao nível tecnológico na empresa. Pelo contrário, quer dizer, eu estou em qualquer lado, tenho acesso a toda a informação em qualquer parte do mundo. Mas a nível dos projetistas, cá quando pensam as obras, não poderiam propor soluções técnicas que simplificassem o recurso à mão de obra? Repare uma coisa, sim, poderiam, mas repare uma coisa, muitas vezes, a nossa área, não sei se partilham dessa opinião ou não, eu acabei o curso, acabei por ir de uma área muito específica, que é a parte da construção civil. Há outros colegas meus, engenheiros civis ou arquitetos ou o que seja, que foram para a parte do projeto. Quer dizer, e acaba por não ver, quer dizer, quem faz projeto e quem faz obra. Temos belíssimos arquitetos, atenção, tenho trabalhado com belíssimos mesmo, que eu aprendo imenso todos os dias e domina, digamos, a técnica de construção. Quer dizer, o melhor projetista é quem sabe também construir, não é? Sim. Se não souber construir ou desconstruir, dependendo do caso, quanto mais eu dominar a técnica da construção, mais eu domino o projeto, de uma forma geral. Quer dizer, é óbvio, agora, o que nós reparamos hoje em dia, pegando aqui na alheta e na contra-alheta, do rodapé e do não sei o quê, hoje em dia nós parece que estamos a reinventar o projeto. E a reinventar o projeto é dificultar o projeto. É certo que fica mais bonito. Estou a olhar aqui para o lado, também tem aqui alguns exemplos no vosso projeto, no vosso espaço, que está belíssimo. Mas procuramos ser minimalistas. É isso, mas o minimalista tem dessas coisas, também complica muitas vezes a construção. Ou seja, hoje em dia nós fazemos projetos belíssimos do ponto de vista conceptual, de arquitetura, etc., mas é um terror, é um filme para a construção. Ou seja, eu se quero imprimir ritmos de construção de uma obra, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que pré-fabricar o máximo possível fora de estaleiro para depois vir já fabricado. E a maior parte dos nossos projetos que temos feito nos últimos tempos, não sei se tem a mesma experiência ou que não que eu, certamente que terá em alguns deles, é tudo ao contrário. Ou seja, é o fato à medida. Eu costumo chamar o fato à medida. Como nós sabemos, se nós formos comprar um fato a uma loja, tem um preço e está já lá feito, é chegar e trazer. Se eu mandar fazer um fato à medida,
que eu pessoalmente nunca fiz, mas imagino, tenho que ir a um costureiro, tenho que tirar as minhas medidas e tenho que fabricá-lo, tenho que esperar e depois, no momento certo, apanhá-lo. Quer dizer, essa parte, eu acho que só vamos conseguir chegar a esse ponto, só vamos conseguir realmente chegar a esse ponto quando o custo da construção, porque estamos aqui a falar em dinheiro, aumentar salários, não é? Quer dizer, mas alguém vai ter que pagar isso. Não é? Agora, nós temos capacidade para depois pagar isso tudo? Acho difícil. Agora, nós só vamos conseguir efetivamente chegar a esse ponto de alterar, digamos, o sistema construtivo, simplificar, e simplificar não implica fazer mal, errado, é simplificar os processos construtivos. Quando realmente chegarmos a um ponto em que, por um lado, não exista mão de obra, e que já estamos a caminhar muito rapidamente para ela, e por outro lado, o custo hora da mão de obra seja de tal forma altíssimo, que não é comportável continuar a fazer os projetos que nós estamos a fazer. Então, quando não for comportável, temos que alterar, temos que repensar tudo. E repensar tudo significa ir a montante e alterar os projetos. Se calhar vamos chegar a uma fase em que o projeto tem que ser, de alguma forma, como parece que foi feito aqui em alguma maneira, nós fazemos também muitas vezes, em Conceição Construção, muitíssimas vezes, de fazer o projeto em Conceição Construção com quem constrói, não é? Sabemos que depois existe ali uma barreira um bocadinho complicada, do ponto de vista de conceptual e do ponto de vista de construção, mas não falando nisso, é um bocadinho isso, é um bocadinho que eu disse em montante. Eu acho que isto só se resolve verdadeiramente quando se repensar, digamos, a nossa forma de construção. Eu costumo dar vários exemplos, nós temos várias obras, imensas obras, a maior parte delas com muita qualidade, todas elas de altíssima qualidade, obra e projeto, mas quando vêm muitas vezes clientes estrangeiros cá pela primeira vez ver as nossas obras, eles ficam impressionados. E a maior parte são clientes que vêm de países mais ricos que nós. Ficam verdadeiramente impressionados com o que nós fazemos. E bem impressionados. Muito bem impressionados. Claro que está a fazer os nossos projetos no país deles, se calhar era uma coisa de sonho. Só nos melhores sonhos é que poderiam fazer. Vamos lá chegar, é uma questão de tempo. Agora, quando é que lá chegaremos? Esse ponto, em breve. E na ideia do engenheiro, isso pode passar por uma certa perda de qualidade dos projetos que nós vamos apresentar a prazo? Não, se calhar temos que pensar, se calhar em vez de pensarmos como a casa do investimento da nossa vida, aquilo é a coisa mais importante que nós temos, de certa maneira é. Sim. É verdade. Mas se calhar pensarmos que é a casa dos sonhos, que andamos não sei quanto tempo a sonhar para a casa, tem que ser coisas mais, utilizando a expressão, mais minimalistas, mais espartanas, mais simples. Mas se calhar isso também tem a ver com a evolução geracional das pessoas, que também têm menos disponibilidade para trabalhar na construção civil, mas também cada vez valorizam menos as características individuais de uma casa. Não há outra hipótese. Amor e cabana, quer dizer, vamos lá ver, eu se eu quiser sair todos os dias, que é legítimo, atenção, se eu quiser ter qualidade de vida, se eu quiser ter mais tempo para a família, se eu quiser ter tudo isso, isso tem um custo. Se eu quiser ter outras coisas, bens mais materiais, e se eu tiver uma casa, se pretender querer uma casa melhor, se calhar vou ter que trabalhar um bocadinho mais, não é? A vida é assim. Agora, quer dizer, o amor a uma cabana, pois, se calhar é um bocadinho isso. Para começarmos a encerrar a nossa talk, eu ia pegar num assunto que há bocadinho a doutora Francelina pegou, que foi relativamente às empresas da nossa especialidade, e neste caso, em particular, a Talentor. O que é que podem fazer para tentar ajudar nestas temáticas? O que é que uma empresa como nós podemos conseguir ajudar os nossos parceiros, os nossos clientes? O que é que acham, no vosso entender, Engenheiro Nuno? O que é que podemos fazer diferente? Nós, na realidade, da forma como nós organizamos as nossas obras, a empresa ou as empresas de trabalho temporário são efetivamente fundamentais para nós conseguirmos fechar o puzzle. Nós, numa primeira fase, procuramos organizar o trabalho e subcontratá-lo em função de cada uma das especialidades, mas por esta dificuldade dos projetos não serem pensados dessa forma, leva-nos a muitas vezes
a encontrar zonas cinzentas que pois, são maiores ou menores em função daquilo que nós efetivamente conseguimos acompanhar e coordenar. Nos últimos anos, efetivamente, as empresas de trabalho temporário têm sido muito importantes para nós em conseguir garantir a concretização destes projetos. E eu penso que no futuro assim se manterá, porque as empresas não estão capacitadas de crescer em número de recursos, fruto um bocadinho daquilo que foi a evolução pós-crise. Portanto, as empresas hoje perceberam que têm determinado tipo de dimensão, são competitivas e não querem crescer mais ao nível dos recursos, o que faz com que a necessidade de contratar e as dificuldades que são associadas à contratação, a burocracia que está associada à contratação tem que ser feita por profissionais. E nesse aspecto, a Talentor e outras têm que se manter ativas neste setor, sob pena de tudo isto que nós acabámos de dizer ainda se tornar mais difícil e mais complicado para nós. Portanto, a dificuldade que nós encontramos no trabalho temporário é que, num determinado passado, nós agarrávamos no telefone, como ouvimos aqui, e pedíamos 10 operários com determinado tipo de categoria e elas apareciam. Hoje não é assim. Portanto, nós sentimos que há realmente também dificuldade do vosso lado no recrutamento e em dar resposta àquilo que são as nossas necessidades, nomeadamente as instantâneas, não é? Porque se nós formos capazes também de planear com alguma antecedência, também facilita o vosso trabalho. Mas sentindo que existe essa dificuldade, não vejo forma de nós conseguirmos mitigar este problema no imediato sem a vossa participação. Doutora Francelina, o que é que tem a dizer? A acrescentar aquilo que já disse há pouco? Acho que efetivamente têm que continuar como parceiros que têm sido, pelo menos do tempo que eu trabalho que nós trabalhamos com a Talentor. Têm-se revelado efetivamente bons parceiros, têm correspondido. E acho que se andarem aqui aliados também a estas preocupações que falei há pouco e que as empresas também se têm que focar, que é a questão da qualificação, a questão da imigração, e portanto eu acho que pode ser aqui também uma boa ajuda, sem dúvida, não é? Percebemos que depois traz todo também o reverso do investimento, não é? Traz contratos, se calhar, diferentes e se calhar também mais ambiciosos para as empresas utilizadoras, não é? Mas também as empresas utilizadoras ficam mais preparadas e com pessoas se calhar mais qualificadas e com maior capacidade de resposta, não é? E portanto ficam mais competitivas nesse sentido e portanto também depois, consequentemente, é claro que isto, quando se fala em qualificação e progresso e evolução das pessoas, não acontece no dia a seguir, não é? E portanto há aqui que termos depois esse retorno e certamente que as empresas com pessoas mais qualificadas também o terão, não é? Lá está, mas acho que é continuar aqui com esta parceria que efetivamente tem acontecido. Hoje em dia, efetivamente, os pedidos são para ontem, não é? Os meus colegas, efetivamente, e com uma atividade muito temporária, e continua a ser, porque, efetivamente, temos estes picos de maior produção em termos de obra, continua a ser uma atividade temporária e contra isso nós não conseguimos ter outra receita ou diminuir, porque são picos, efetivamente, mas que se calhar nestes picos tentarmos conseguir apostar nessas pessoas, porque pode dar para aquela obra que é mais curta, mas podemos agarrar naquela pessoa e acompanhar para outra obra e para outra obra, e às vezes até, que já aconteceu no caso com a nossa empresa, de ficarmos até com a pessoa para nós, não é? Portanto, também servimos para isso. Há que ir aqui também fazendo este investimento. É trabalho temporário? Sim. Acima de tudo são pessoas, acima de tudo porque efetivamente tiverem que corresponder àquilo que é a expectativa, porque é que não o podemos transferir para outra obra, não é? Que precisa igualmente Hoje em dia na empresa ninguém disponibiliza trabalhador temporário nenhum sem primeiro haver uma coordenação das necessidades de disponibilização de outras obras. E portanto, porque tem que ser mesmo assim, não é? E portanto o investimento que a empresa faz, acho que é verdade, temos que olhar que é uma atividade temporária, mas acho que também temos que pensar um bocadinho mais à frente. É temporária nesta obra, nós temos mais obras, não é?
Portanto, pode haver aqui um investimento e haver esta continuidade. E acho que é um bocadinho também a vocês esse papel, de tentar fixar as pessoas e de escolher os melhores. Claro que sim, e rodá-los entre projetos. Eu acho que é um papel dos dois lados, não é? Acho que vocês, quando estão no lado da seleção e também haver ali um investimento, uma possibilidade de investimento em bolsas de qualificação ou de formação, não é? E depois do nosso lado conseguir avaliar e acompanhar essas pessoas, colocando-as nos lugares certos e necessários, não é? Acho que é trabalhar aqui um bocadinho neste sentido. Para terminar. Quer dizer, pronto, eu acho que já foi dito tudo, mas é um bocadinho o que vocês já fazem hoje, que é reter as pessoas, fidelizar as pessoas, para as pessoas sentirem que não estão aqui hoje e amanhã acaba a obra e são despedidos. É um bocadinho já o que nós fazemos também, ou seja, nós temos trabalhadores que são, digamos, são temporários, são contratados pela vossa empresa, mas quer dizer, estão sempre a rodar já e já há não sei quantos anos, sempre atrás do mesmo encarregado, porque obviamente o que é que as pessoas fazem? Quer dizer, não sendo posto com eles. Os hábitos de trabalho vão-se amadurecendo e isso é importante para qualquer encarregado, qualquer chefia de uma obra. Agora, e vocês fazem isso muito bem, que acho eu, desde há alguns anos, que é retê-los e tratar bem as pessoas e que as pessoas sintam que são... Fazemos por isso. E que as pessoas sentem que são pessoas e não são números, não quer dizer. Agora, isto não é fácil, imagino que não seja fácil, porque a concorrência também é muito grande, também no vosso ramo, e falamos muitas vezes nisso, e com certeza que, faltando mão de obra, também existe uma concorrência entre empresas. Isto não estica, não é? Quer dizer, o elástico estica, mas depois chega a um ponto que parte. Vamos ver, isto é uma relação custo-benefício e não é fácil, esta concorrência, porque vivemos de margens, mas todas elas são esmagadas e todos nós estamos no mesmo mercado, quer dizer, mas penso que vocês já o fazem. Um mercado muito competitivo, não só para o vosso lado, como também para o nosso. Sim, mas acho que nós sempre procuramos ter uma visão de médio e longo prazo neste processo, claro. E obviamente temos muitos trabalhadores que têm sido temporários, mas na prática connosco têm tido relações de anos a trabalhar com a Talanter, embora em projetos temporários. Mas isso só é possível porque não olha para o momento, não é? Quer dizer, está a projetar um bocadinho o futuro, não é? Porque por vezes quando se olha só para o momento, estão naquelas grandes crises, não é? Que se dá vontade de esquecer, mas é um bocadinho isso, quer dizer, acho que todos nós sentimos a dificuldade do mercado, temos que olhar para as pessoas como pessoas humanas, não descartáveis, porque é a pior coisa que pode acontecer, olharmos para as pessoas como descartáveis e tratá-las bem, com dignidade e com respeito, e etc., que é o que nós também tentamos fazer no dia-a-dia. E vocês, acho que nesse campo também o fazem muito bem, e prova disso é a continuidade, digamos, que têm trabalhado connosco, os próprios operários. Acho que a melhor prova disso é a repetição. Um bocadinho isso. Queria só fazer aqui um acrescento, agarrar ali nas palavras do Paulo, que é, efetivamente, há muita concorrência na área do trabalho temporário. Especializado como construção, eu diria que há muito pouco como a Talanter. Isso levava-nos a outro tema, em termos daquilo que poderíamos fazer para formar esta malta que aparece e que, infelizmente, tem muito pouca formação na nossa área. E isso levava-nos para outro campo. Desafio para os próximos 20 anos. Possivelmente. Ok. Bem, o tempo voa, não é? Passou rápido. Sim, e eu, obviamente, queria-vos agradecer pela vossa presença aqui nesta talk. Dizer-vos que também, e também quem nos acompanha, que estes espaços para nós são bastante importantes. Nós achamos que era importante trazer esses espaços para dentro da Talanter, para com isto ajudar a debater e, no fundo, a fazer aqui uma reflexão crítica sobre os problemas do dia-a-dia e, com isso, no fundo, aprendermos todos um pouco e melhorarmos com este processo, ficando a garantia que, obviamente, nós queremos continuar a repetir estes espaços. Esta foi a terceira talk da Talanter, a primeira no setor da construção civil, mas vamos ter mais, e com mais ideias e com mais desafios. Obrigado. Obrigada. Obrigado.